Hoje, vamos analisar um caso do final do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Em 1896, Sophia MacLeod residia na rua Brighton, 33 em Charlestown, uma área respeitável de Boston. Ela era casada, mas seu casamento com B.W. Grant não foi feliz e decidiram se separar. Sophia quase não falava do casamento e preferia ser chamada de Senhorita MacLeod. Na época, o divórcio em Boston era legal, mas socialmente desaprovado, sobretudo para mulheres. Tribunais frequentemente relutavam em conceder divórcios, exigindo provas de má conduta grave, como adultério, abandono ou crueldade. Os processos legais podiam ser longos, caros e escandalosos. Por isso, muitos casais, como Sophia e o marido, preferiam viver separados em vez de formalizar o divórcio. Por isso, ela ficou em Charlestown, enquanto o marido abriu um comércio de secos e molhados em Providence, Rhode Island. O número 33 da rua Brighton era uma casa de 3 andares, ampla para acomodar vários inquilinos. Manter uma propriedade desse porte gerava despesas consideráveis, e a senhorita MacLeod, morando lá sem o marido, teve que administrar esses custos sozinha para manter a casa funcionando. Ela alugava quartos tanto para hóspedes quanto para familiares, como sua irmã Ida Quinlan, que ficou lá com os 2 filhos por meses. O arranjo funcionava bem. Os quartos geralmente estavam ocupados e a vida na casa seguia sem problemas. Mas isso mudou no sábado, 1º de fevereiro de 1896. Naquele dia, Dona Ida Quinlan e seu filho pequeno foram às compras por volta das 21h. Dona Quinlan também era mãe de uma filha pequena, que ela havia deixado dormindo em casa, aparentemente sabendo que sua irmã estava lá caso a criança acordasse. Eles voltaram tarde da noite, mas quando Dona Quinlan tentou abrir a porta, percebeu que estava trancada. Ela tocou a campainha, esperando que sua irmã a deixasse entrar, mas ninguém apareceu. Ela sacudiu a maçaneta e chamou, esperando que a irmã ouvisse. Mesmo assim, a casa ficou em silêncio. Preocupada, ela recuou e pensou no que fazer depois. Era muito incomum sua irmã não responder. Após um tempo, ela resolveu procurar o senhorio, que morava na mesma rua. Quando ela chegou lá, explicou a situação para ele. Vendo o grande sofrimento da senhora Quinlan, ele mandou um funcionário destrancar a casa com uma chave. Assim que entraram, ela notou que os cômodos estavam revirados. No entanto, antes que ela pudesse organizar seus pensamentos, o homem que havia aberto a porta disse a ela que sua irmã estava caída no chão da cozinha em uma poça de sangue. A senhora Quinlan ficou um momento em choque, mas não entrou na cozinha. De repente, sem falar nada, ela puxou o filho pela mão e saiu correndo de casa. Ela foi à farmácia do Draper, loja mais próxima, e pediu que chamassem um médico. Então, sem saber o que fazer em seguida, ela saiu apressada novamente e na esquina das ruas Main e Alford viu um policial e pediu ajuda a ele. Eles voltaram juntos para casa. Ao entrar na cozinha, o policial McTiernan viu uma grande poça de sangue e o corpo da senhora MacLeod caído no chão. Ele percebeu que ela estava vestindo sua camisola e chinelos, e ao olhar mais de perto, percebeu que ela estava morta. A bagunça pela casa indicava que alguém buscava desesperadamente dinheiro ou objetos de valor. Gavetas estavam abertas, pertences pessoais espalhados e móveis revirados, o que dava a impressão de uma busca apressada. McTiernan logo deduziu que o roubo era o motivo, pois o caos se concentrava em buscar dinheiro ou joias. Não demorou para o Dr. O'Brien chegar. Ele era irmão do Sr. James O'Brien, da farmácia Draper, e foi direto para a cozinha examinar o corpo. Sua breve inspeção foi suficiente para revelar a gravidade do ataque. Feridas profundas haviam sido infligidas logo atrás da orelha, que cortaram as artérias da senhorita MacLeod, e ele concluiu que foram esses ferimentos que causaram sua morte. Assim que o tenente Fotter da Divisão 15 foi informado do incidente, ele enviou os sargentos Tyer e Fresiden para investigar. Eles vasculharam a propriedade, mas não acharam a arma usada no ataque, e estava claro que os autores tentaram esconder seus rastros. Eles tentaram falar com a senhora Quinlan, que estava em um estado bastante histérico, mas ela conseguiu lhes contar isso. Um homem apareceu na casa na sexta noite pedindo para ver um quarto. Ela disse que sua irmã tinha 3 hóspedes fixos e pensava em aceitar mais um. E esse homem, em particular, demorou um pouco para examinar o local, como se estivesse observando a disposição dos quartos.
Ela disse que após ele terminar, agradeceu e foi embora. Ela disse que após ele ir embora, ela e a irmã comentaram que não o queriam como inquilino. Após se separar do marido, a senhorita MacLeod mudou-se para a rua Brighton, onde sua irmã, Sra. Quinlan, também passou a morar. O irmão delas, Harry MacLeod, condutor de trem, morava perto, assim como Angus, Archie e Daniel. A família já havia sofrido uma tragédia quando outro irmão, chamado Benjamin, morreu em um acidente ferroviário no verão anterior. A polícia investigou a possibilidade de que um dos inquilinos pudesse ter atacado a senhora. Após consulta com os empregadores da ferrovia, foi confirmado que todos estavam trabalhando naquele momento. Embora o roubo tenha sido inicialmente suspeito como possível motivo, ninguém na casa conseguiu apontar nada que estivesse definitivamente faltando. Aida achava que sua irmã guardara 25 em uma gaveta, mas isso nem pôde ser confirmado. As portas estavam trancadas quando ela voltou para casa sem sinais de arrombamento. Uma mulher vizinha, cujo marido também era ferroviário, disse à polícia que estava sentada na janela da sacada havia mais de uma hora, antes de ver a senhora Quinlan voltar para a casa da irmã. Ela disse que aguardava o marido, e nesse período não viu nenhum estranho entrar na propriedade ou ir à casa da senhorita MacLeod. Na verdade, ela não percebeu ninguém até a chegada da senhora Quinlan. Os investigadores analisaram uma série de possibilidades. Talvez um antigo inquilino que nunca devolveu sua chave tenha voltado sem avisar numa tentativa de roubar a casa. Ou talvez uma amiga da senhorita MacLeod tenha feito uma visita inesperada, mas suas intenções não eram o que pareciam. Era possível que alguém que ela conhecia tivesse entrado sob o pretexto de uma visita amigável, apenas para o encontro tomar um rumo mais sombrio quando ficaram a sós. Em uma tentativa mais forçada de explicar o mistério, eles se perguntaram se talvez um invasor tivesse subido pelo cano de escoamento e alcançado a janela danificada do terceiro andar para entrar. Cada cenário foi analisado, mas nenhum deles se alinhava com a cena que encontraram, uma mulher assassinada. Cômodos bagunçados, mas nada de valor foi levado. Em vez de esclarecer o mistério, essas teorias só aumentaram a confusão, aprofundando a incerteza sobre o que realmente havia acontecido. Os detetives logo duvidaram que um invasor fosse o responsável. Os relatos da senhora Aida Quinlan sobre sair para compras e voltar com as portas trancadas não resistiram ao interrogatório, e os policiais suspeitavam mais que ela poderia estar envolvida na morte da irmã. Porém, ao ouvirem o filho dela de 6 anos, as falas dele dificultaram essa teoria. Ele disse a eles que tinha visto a tia antes de sair com a mãe e que ela estava sentada em uma cadeira lendo um livro. Ele também insistiu que não tinha saído do lado da mãe desde o momento em que eles saíram de casa até o momento em que voltaram. O relato dele não sustentava que a mãe ficou ausente tempo suficiente para cometer o crime. A polícia suspeitava que Sophia MacLeod foi assassinada após as 21h. A estimativa ganhou novo significado quando William D. Doughty, alfaiate da rua Perkins, disse à polícia que viu o filho de Dona Aida Quinlan sozinho por volta das 21h15 no sábado. Isso era importante, pois era o horário em que a polícia acreditava que a senhorita MacLeod foi morta. O futuro da senhora Quinlan dependia do depoimento do filho. Apesar do garoto insistir que esteve com a mãe a noite toda, isso não estava confirmado, já que o Sr. Doughty afirmou tê-lo visto parado na esquina das ruas Perkins e Brighton, a cerca de 30 metros da casa da senhorita MacLeod, e num horário que contradizia a fala do garoto. A polícia acreditava ter provas para contestar as declarações da senhora Quinlan e de seu filho Joseph Clayton, funcionário do Bar Harbor Express, entre Boston e Portland, e ex-hóspede da antiga casa da senhorita MacLeod, na rua Kingston. 11. Ele disse à polícia que ela sofria de asma e que, por isso, sua irmã Quinlan costumava ajudá-la nas tarefas domésticas. Ele disse que a senhora Quinlan era muito explosiva. Uma vez, enquanto ela enchia uma lamparina de óleo, ficou tão irritada com um comentário dele que jogou todo o óleo nele. O Sr. Clayton também afirmou que a senhorita MacLeod foi atacada 2 vezes por homens que foram à sua casa para roubar comida. Felizmente, em 1893, seus irmãos Angus e Archie chegaram a tempo de impedir que ela fosse machucada. Ele disse que, após esses incidentes, a família adquiriu um cachorro.
Com o avanço da investigação, surgiram novas evidências. A polícia ouviu testemunhas que relataram discussões frequentes entre a senhorita MacLeod e a senhora Quinlan no quintal e dentro de casa. Aparentemente, em várias ocasiões, as duas mulheres chegaram a se envolver em brigas físicas enquanto expressavam sua raiva uma com a outra em voz alta. Testemunhas disseram que ambas eram conhecidas por beber, levando a polícia a questionar se a senhora Quinlan estava sob efeito de álcool. Atacou sua irmã em um momento de extrema agitação, quando estava temporariamente mentalmente desequilibrada, percebendo depois a gravidade de suas ações. O professor Woods, que forneceu análise forense para a polícia, examinou cuidadosamente o vestido que Ida estava usando no dia do incidente. Seus achados impressionaram. O tecido tinha pequenas gotas de sangue. O professor explicou que, ao contrário de manchas ou borrões maiores, que poderiam ter resultado do manuseio do corpo após a morte, essas manchas pareciam ter sido respingadas, o que sugeria que foram produzidas no momento do próprio ato violento. Esse detalhe deu aos investigadores uma compreensão mais clara do crime, e com todas as evidências, a senhora Ida Quinlan foi presa e acusada de matar sua irmã. A audiência preliminar foi convocada e atraiu grande atenção do público. A audiência não foi um julgamento, mas um procedimento formal perante um juiz para revisar as evidências contra a senhora Ida Quinlan. Seu objetivo era apenas avaliar se a promotoria apresentou provas críveis para mantê-la presa e levar o caso ao grande júri. Nesta fase, o juiz apenas avaliava se havia motivo suficiente para crer na ocorrência de um crime grave. Se fosse o caso, o juiz não presumiria a culpa ou inocência da senhora Quinlan, mesmo que ela pudesse ser responsabilizada. O público ficou intrigado e, antes da abertura do tribunal da antiga prefeitura, uma multidão já se reunira. Homens, mulheres e crianças se alinharam dos dois lados das ruas, esperando ver Dona Ida Quinlan, que deveria chegar da cadeia da Rua Charles às 8 horas. Mesmo assim, a maioria se decepcionou com a multidão. O oficial Henrique Fox fez com que a carruagem da senhorita Quinlan fosse levada a um beco atrás do prédio. Em vez disso, ela foi levada por uma entrada lateral e mantida em uma cela até o início da sessão do tribunal. Nesse momento, a multidão era tão grande que o capitão Branco mandou desocupar as calçadas em frente à entrada principal. Somente 130 pessoas foram admitidas no tribunal, incluindo cerca de 20 mulheres que ocuparam toda a primeira fileira atrás dos juízes. O único parente da acusada visto na multidão foi seu irmão, Artie MacLeod, convocado como testemunha de acusação. Pouco antes das 9 horas, o juiz Henry W. Bragg iniciou os procedimentos. A senhora Quinlan vestia-se de modo simples, toda de preto, com chapéu de feltro preto com renda e penas. Apesar da tensão, ela não mostrou sinais de alarme ou nervosismo. Sentada atrás de seu advogado, ela parecia calma, observando cada passo do processo com muita atenção. Senhora Quinlan foi representada pelo Sr. Joseph Corbett, um dos advogados de defesa mais respeitados de Boston. Era conhecido por lidar com casos difíceis e de grande destaque. O Sr. Corbett pediu que todas as testemunhas da acusação saíssem da sala do tribunal, exceto ao deporem. O juiz permitiu isso e apenas as testemunhas médicas puderam permanecer. A primeira testemunha foi o legista Harris. Ele descreveu ter chegado à casa da rua Brighton na manhã do dia 2 de fevereiro e encontrado o corpo da vítima na cozinha. Deitada de costas em uma poça de sangue, ele disse que ela usava camisola, roupas íntimas, meias e sapatos. Ele disse ao tribunal que examinou os ferimentos na cabeça dela e ordenou que o corpo fosse ao necrotério. Ele então falou sobre a autópsia e disse que ela revelou uma mulher saudável que havia sofrido múltiplos golpes. Ele confirmou que um hematoma abaixo do olho parecia ter sido o primeiro golpe. Atrás da orelha esquerda havia mais evidências de um golpe e havia 5 ferimentos semelhantes na parte de trás da cabeça. Olhando para o juiz, ele disse que, ao levantar o couro cabeludo, descobriu que o crânio havia sido fraturado em vários lugares. Ele concluiu que a morte foi causada por hemorragia desses ferimentos. Ele acrescentou que, em sua opinião, as feridas foram feitas com um instrumento de borda-romba, não uma faca. Quando perguntado se ela havia bebido naquela noite, o Dr. Harris respondeu que o exame do estômago e do cérebro indicava consumo excessivo de álcool pouco antes da morte. O Dr. John F. O'Brien afirmou que, ao ver o corpo pela primeira vez, ele ainda estava quente. E ele não achava que a mulher estivesse morta há mais de 2 horas.
Ele disse que a cozinha não mostrava sinais de luta, exceto por uma cadeira virada. Acrescentou que qualquer um que passasse entre o corpo e a mesa se sujaria de sangue. Ele afirmou que, durante o exame, a Sra. Quinlan apareceu chorando e abalada, perguntando sobre sua irmã, sem saber que ela havia morrido. O alfaiate William Doughty contou que tinha uma loja na rua Brighton e, naquela noite, esperando do lado de fora, viu o filho pequeno da Sra. Quinlan. Ele disse que sabia que eram 9h15, pois, alguns momentos antes, havia entrado na padaria e olhado para o relógio. O entregador também depôs. Ele afirmou ao tribunal que chegou a casa às 21h com 12 cervejas encomendadas pela Sra. Quinlan. Ele disse que geralmente levava as caixas de cerveja ao quarto dela, mas dessa vez ela quis levar sozinha. Ele disse que na hora achou estranho que ela não quisesse que ele fizesse isso. Os policiais presentes também deram depoimentos detalhando a cena do crime, a desordem na casa e as medidas que tomaram durante a investigação. Quando todas as provas da acusação foram apresentadas, o Sr. Corbett disse que não apresentaria nenhuma defesa. Como as provas apresentadas não eram suficientemente fortes e a acusação não tinha um caso contra seus clientes. O juiz Bragg discordou, mesmo com a defesa tentando excluir várias testemunhas da acusação. O juiz permitiu que as provas médicas e químicas fossem ouvidas e considerou o padrão de pequenas manchas de sangue de particular importância. Ele afirmou na audiência que o sangue nas roupas da Sra. Quinlan, encontrado pelo professor Woods, poderia ligar o réu ao crime. Com base nisso, ele decidiu que havia provas suficientes para manter a Sra. Quinlan sob custódia para o grande júri e detê-la sem direito à fiança. Em março de 1896, o caso de Ida Quinlan foi levado ao grande júri do condado de Suffolk. Na audiência preliminar, o juiz decidiu que havia provas suficientes para mantê-la detida, mas a decisão final agora cabia a esse grupo de cidadãos, trabalhando a portas fechadas. Os jurados do grande júri tinham a tarefa de revisar cuidadosamente as provas apresentadas pela promotoria. Isso incluía depoimentos de testemunhas que relataram o que haviam visto e ouvido, testemunhos médicos descrevendo o estado da vítima e a natureza de seus ferimentos, além das provas físicas. Principalmente as manchas de sangue contestadas nas roupas da Sra. Quinlan. Nem a Sra. Quinlan, nem seu advogado, Sr. Joseph Corbett, um dos mais respeitados defensores de Boston, puderam comparecer ou contestar as provas da acusação. O papel deles foi totalmente excluído do processo. A responsabilidade do grande júri não era determinar culpa ou inocência, mas simplesmente decidir se havia provas suficientes para levar a Sra. Quinlan a julgamento. A polícia estava confiante na força do seu caso e esperava que ela pelo menos enfrentasse acusações de homicídio em segundo grau. Após revisar o testemunho e analisar as provas, o grande júri continuou não convencido. Eles não apresentaram nenhuma acusação formal, encerrando efetivamente o caso contra a Sra. Quinlan e deixando-a livre de qualquer processo judicial. Embora ela nunca tenha sido julgada, muitas pessoas ainda acreditavam que a Sra. Ida Quinlan havia escapado impune de um assassinato. O grande júri concluiu que as evidências eram circunstanciais e que não havia nenhuma prova definitiva ligando-a diretamente ao crime. A opinião pública, porém, era menos certa. Muitos já o consideravam culpado e se preocupavam com a violência do ato. E apontavam para o fato de que havia uma tensão de longa data entre as irmãs. Outros, porém, achavam que o grande júri agiu corretamente e destacavam a falta de provas. Sra. Quinlan pode ter voltado a andar livremente pelas ruas de Boston, mas a cobertura dos jornais e as fofocas locais mantiveram o caso vivo, provocando debates acalorados nas casas e locais de trabalho por toda a cidade. Legalmente, não havia acusação contra a Sra. Quinlan, mas em Boston, muitos ainda a viam com suspeita e dúvida. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.